meu pai reunia a equipe e falava: pessoal, muito obrigado, ganhamos a eleição, mas acabou a moleza. Essa é a nossa equipe de transição, né? Porque se exauriram muito e acabou a moleza. Eu acho que o mercado está cobrando muito rápido as soluções, né? Eles estão tendo primeiro um diagnóstico. Eu acho que a fala do nosso ex-ministro Haddad ontem na Febraban foi uma fala muito boa, porque ele foi lá designado pelo presidente Lula sem ter cargo. Então, ele não podia falar nem como ex-prefeito, nem como ocupante de algum cargo que ele não foi indicado. Ele falou exatamente o que ele poderia falar. O mercado cobrou muito, mas eu não vejo de hoje, desde que o governo Lula foi eleito, a gente teve uma queda de bolsa de 2,5% nesse período todo e uma alta de dólar de 2,1%, que não representa quase que absolutamente nada. Eu acho que o que o mercado acho que discute um pouco mais é o mercado de juros. Eu não sei se o Hugo está com a... Pode subir aí a gente para ver como é que está a situação dos juros. Você consegue subir, Hugo? Eu acho que a curva de juros que é um problema um pouco maior para trazer uma tranquilidade. É logicamente que eu tendo a concordar com o ex-governador Jacques Wagner da gente ter, logicamente, que depende do presidente Lula, o ministro da Fazenda o mais rápido possível, porque o mercado precisava dar uma tranquilizada. É logicamente que o mercado sabe quem que é o presidente Lula. De 2002 a 2010, o Brasil cresceu muito, o mercado ganhou muito dinheiro. Aqui está um pouco aqui um resumo aqui da curva de juros. Logicamente que o Brasil é PhD em combater a inflação. Então, vocês vão vendo ali, por exemplo, a Suécia está com 2,5% de juros e com uma inflação de 10,9%. Então, dinheiro em banco lá, quem põe, perde 8,4%. A China está com juros positivo, Hong Kong está com juros positivos, a inflação está baixa lá, a taxa de juros está alta. Mas vocês veem o Brasil aqui, o penúltimo, ele está com 13,75% de taxa de juros, com 6,5% de PCA, ou seja, o mercado está subindo, está ganhando 7,3% aplicando em títulos do governo. O que o mercado está cobrando é mais uma tranquilidade. E essa tranquilidade, nós, os empresários, queremos dar ao futuro governo que vai tomar posse de 1 de janeiro, porque nós não vamos ter a hipocrisia de não concordar com o governo do PT. Eu acho que a função da esfera é trazer o diálogo e todos nós aplaudirmos o próximo governo. Nós temos que tirar a hipocrisia do lado. A eleição foi democrática, ganhou honestamente, nós temos que apoiar. Eu acredito que o Lula, com essa idade que ele tem, pela terceira vez presidente da República, acredito piamente, com 100% de certeza, vai fazer um excepcional governo. Eu tenho absoluta certeza disso. E eu acho que a função nossa de empresário é ajudar que o Congresso Nacional aprove essa PEC. Tenho certeza absoluta que, se o Bolsonaro, o adversário, tivesse ganhado, a mesma preocupação de manter os R$600 de Bolsa Família, ele ia ter e ia aprovar essa PEC. E a PEC, não adianta dar o almoço e não dar o jantar. Eu acho que a PEC tem que fazer o cálculo exato de alguns programas essenciais, porque acho que todos nós, empresários, somos a favor de ajudar os mais necessitados. Então, temos que ver qual o número exato que tenha, que dê, e já dê pelos 4 anos. Não dá para você dar o almoço e não queira dar o jantar. E a responsabilidade do Congresso é enorme, porque senão volta a cair na mão do Judiciário ou do TCU. Então, essa PEC é imprescindível para que o novo governo
comece com uma ajuda social, que todos nós devemos dar uma ajuda a isso. Bom, para encerrar a curva de juros, é isso. Eu acho que, se a gente tiver um ministro da desenvoltura de um Haddad ou um similar assim, com um ministro do Planejamento fazer uma dobradinha boa, também não sei se é interesse do presidente Lula voltar ao Ministério do Planejamento ou não, com uma clareza melhor, eu acho que a gente volta a cair essa curva de juros, que está estressando muito, aumenta muito o serviço da dívida, faz com que o Banco Central fique mais preocupado e possa aumentar os juros. E, por fim, eu queria agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco, ter enviado aqui o diretor técnico e jurídico dele. Queria pedir uma salva de palmas para o Luiz Cláudio da Silva Chaves, que está aqui com a gente. E queria pedir para o Hugo se ele pode exibir o filme do Arthur Lira aí. Pode subir? Que estarão presentes no Fórum Brasil. Os próximos 3 dias serão de muitos debates importantes que acontecerão aí no Guarujá. A Esfera Brasil é um centro de excelência, com pessoas muito capacitadas na discussão de temas e solução de problemas, encaminhamentos de soluções para que os problemas e os fatos sejam debatidos no Congresso Nacional. Eu, infelizmente, não poderei estar presente, mas estarei atento a todas as conversas, as deliberações e as discussões de tudo que foi encaminhado no fórum aí em Guarujá pela Esfera Brasil. Um grande abraço a todos, muito obrigado, João, felicidades e que todos tenham a oportunidade de discutir as verdadeiras soluções para o Brasil no próximo quadriênio. Muito bom. E queria agradecer a todos vocês a presença aí. Vou chamar a Basília para o próximo painel aí. Basília, aí já está aqui. Então, vamos lá falar de segurança jurídica e a Constituição. Este é um dos assuntos das áreas de conhecimento que eu mais gosto, pela minha experiência como setorista de judiciário também. Então, tem algumas carinhas aqui muito representativas para mim, tanto do Poder Judiciário, do Parquet e também do Tribunal de Contas da União. Agradecer a presença de todos. Vou encurtar essa minha fala inicial para que a gente possa tornar o debate mais produtivo mesmo e cheio de perguntas e respostas. Eu peço, então, aqui a presença no palco do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Obrigada, ministro. Pode sentar, eu fico no centro, o senhor senta aí, por favor? Por favor. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Alexandre Cordeiro. Cristiano Zanin, advogado com especialização em Direito Processual Civil, membro da equipe de transição do governo Lula. Obrigada, Zanin. Vamos mais. E Pier Paolo Bottini, advogado, membro da equipe de transição do governo Lula na área de Justiça e Segurança Pública.
Bom, então vamos lá. Temos novamente 50 minutos de duração desse painel. É muito dinâmico, né? Essa questão das perguntas e respostas, e também para que todo mundo consiga falar tudo para o que se preparou, para o que estava esperando deste painel. Não tem problema invadir o campo, entrar aí na pergunta do outro. Se quiser, né, falar mais uma vez, me manda aqui um toque que a gente conversa para que seja produtivo e interessante para todos os presentes aqui, os nossos palestrantes e também todos os espectadores. Eu vou começar, claro, com o ministro Barroso, e é o tema do nosso painel. Ministro, existe segurança jurídica no Brasil, ou em que pé está a nossa segurança? A gente acabou de sair de um painel em que ao menos 2 palestrantes falaram da possibilidade de um revogaço de alguns atos do atual governo. Em tempos de expectativa de revogaço, ou seja, tirar do ar, deixar de valer alguns atos deste atual governo, em tempos em que a quantidade de medidas provisórias, e como o próprio nome diz, são transitórias, temporárias, tende só a subir, né, quando o governo quer, por uma questão de urgência e necessidade, colocar no ar algumas de suas medidas, sem esperar toda aquela passagem ali pelo Congresso Nacional. Isso aí não coloca em xeque a segurança jurídica do país? Muito bom dia, Basília, muito bom dia a todos. Tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões. Eu acho que, assim, nós precisamos, no Brasil, retomar, antes de mais nada, Basília, alguns pressupostos civilizatórios, eu diria. De civilidade, antes e acima de tudo. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo que eu preciso desqualificar. Portanto, as pessoas precisam voltar a ser capazes de conversar, colocando ideias na mesa, sem ofender as outras pessoas. Mentir precisa voltar a ser errado de novo. Eu considero isso uma coisa muito importante. A mentira viola a tradição judaico-cristã da regra de ouro, viola a reta conduta do budismo, viola o imperativo categórico kantiano. As pessoas têm o direito de terem as opiniões que quiserem, não têm o direito de criarem falsas narrativas, nem inventar falsidades sobre as pessoas cujas ideias elas discordam. E eu acho que a vida precisa voltar a ser vivida com boa fé. Não há segurança quando as pessoas não se comportam com boa fé. E nós precisamos resgatar isso, e acho que isso é muito importante no Brasil. E, por fim, eu acho que a segurança jurídica pressupõe integridade. A integridade, na minha visão, ela tem 2 regras iniciais básicas. No espaço público, não desviar dinheiro, no espaço privado, não passar os outros para trás. Portanto, o primeiro passo que eu diria é preciso retomar uma certa segurança civilizatória no Brasil, de que as pessoas possam discordar sem serem ofendidas, sem serem atacadas. Acho que esse é um avanço que nós precisamos ter. A questão da segurança jurídica, muitas vezes se acusa, eu penso, o próprio Supremo e o Judiciário injustamente de causar segurança jurídica. Eu penso que o Judiciário, no geral, e sobretudo no tocante à atividade empresarial, ele cumpre a Constituição, e a Constituição brasileira consagra a livre iniciativa, as decisões do Supremo, terceirização, pejotização, transporte por meio de aplicativos, são decisões, em geral, favoráveis à livre iniciativa. Agora, nós temos, no Brasil, 2 áreas de imensa insegurança jurídica, que são a área tributária e a área trabalhista. Nenhuma das 2 é culpa do Supremo, se me permitem dizer. Na área tributária, Basília, nós temos o mais complexo sistema tributário do mundo. Nenhum país do mundo gasta o tempo que se gasta no Brasil com o compliance tributário. Eu não estou falando da carga tributária, eu estou falando o tempo que se gasta com o compliance tributário. Portanto, a simplificação do sistema tributário é imperativa, porque sem ela não vai haver segurança jurídica e nós vamos estar sempre lidando com esses cadáveres tributários que existem no armário. Eu estou falando, por enquanto, só de segurança jurídica. Depois eu gostaria de falar da injustiça do sistema tributário, mas vou falar isso depois. E a outra área é a área trabalhista.
relação trabalhista no Brasil, você só fica sabendo o custo dela depois que ela acaba, porque a litigiosidade trabalhista no Brasil é espantosa. Eu fui advogado 30 anos, fui advogado de um grande banco por muitos anos, e o presidente do banco uma vez me disse: eu procuro cumprir todas as regras trabalhistas, eu tenho os melhores advogados, eu me preparo, tem um custo para mim ter reclamações trabalhistas, eu cumpro tudo que é possível, eu sigo todas as orientações e eu tenho dezenas de milhares de reclamações trabalhistas. Portanto, um país em que um empresário honesto tenta cumprir a legislação e não consegue, tem algum problema que nós precisamos enfrentar. De modo que eu consideraria de insegurança no Brasil a questão tributária e a questão trabalhista. Numa próxima etapa, para não ocupar tempo demais, eu falo um pouco sobre a lenda de que existe ativismo judicial no Brasil. Muito bom. Ministro Salomão, eu vou fazer a mesma pergunta, só que sob a perspectiva de um ministro do STJ, que é um tribunal enorme, 33 ministros, às vezes é difícil a gente... Porque, no caso do Supremo, virou uma escalação de futebol. A gente consegue falar de có e salteado, de frente para trás, quem são todos os ministros do STF. Do STJ é mais difícil a gente conseguir lembrar dos seus feitos e das suas caras. O senhor, como ministro do Superior Tribunal de Justiça, considera que há ou não segurança jurídica no país? E, num momento como esse, de mudança de governo, esta segurança, se existir, ela fica mais instável? Oi, Basília. Em primeiro lugar, muito obrigado pela mediação aqui no nosso painel. Queria também desejar bom dia a todos, agradecer ao João e à Camila por esse convite, saudar os meus colegas aqui de mesa, ali Barroso, Zanin, Pierre, Alexandre, cumprimentar os meus colegas de STJ, embora hoje eu esteja no Conselho Nacional de Justiça, emprestado como corregedor nacional, mas os colegas que estão aqui de STJ, Noronha, Benedito, Paulo Sérgio, ministro Lewandowski, que está chegando, Bruno Dantas, Tribunal de Contas, os governadores Helder e Fátima Bezerra, me disseram que eu tinha 3 minutos, eu te peço para descontar esse tempo da saudação, então. Parece que está perdoado. E, bom, pelo tempo curto também, acho que vou ficar naquela... Meu nome é Enéas, né? Porque... Não, bom, esteja à vontade para dar uma resposta coerente para todos nós. Vou tentar, Basília, vou tentar. Assim, quero também dizer aqui da minha satisfação de participar de um fórum como esse, onde vamos trocar ideias aqui. Tem um pensador sobre... Um filósofo do direito, chama Michel Miele, ele é francês, argelino, e ele escreveu uma obra sobre introdução crítica ao direito. E ele fala um pouco, o início dele é uma visão sobre uma casa, para tentar explicar como é que se começam alguns conceitos na área jurídica. Ele diz, olha, uma casa ela pode ser vista por vários ângulos. Pelo ângulo de quem mora dentro dela, conhece os cômodos, conhece cada lugar secreto. Pelo visitante eventual, que olha e passa pela sala, pelo quarto, e não conhece o interior da casa. Por quem passa pela rua e fica imaginando o que tem dentro da casa. E, a partir disso, ele começa a tecer os conceitos sobre o início dos fundamentos jurídicos, né? Eu estou dizendo isso porque segurança jurídica, como o Barroso mencionou, pode ter uma gama de visões, né? Você pode enxergar a segurança jurídica, que é um dos fundamentos da existência do Poder Judiciário. Ele existe para conferir segurança jurídica, não tem outro fundamento que não seja esse. Quando há um conflito de interesses, é o Judiciário quem compõe para restabelecer a paz social. É essa a finalidade do Judiciário. Mas segurança jurídica pode ser examinado por 2 grandes ramos, vamos dizer assim, de visões. O primeiro deles é pelo direito legislado, pelo direito positivo. E o segundo ângulo de visão é pela proteção desses direitos, por assegurar esses direitos.
E aí, eu acho que antecipando, ou dando um spoiler, talvez, do que o Barroso disse que ia falar sobre ativismo, mas o judiciário hoje está em voga, e não é à toa que ele está em voga, porque era previsível. Vários filósofos, também comecei falando de filósofo, vou seguir no filósofo, vários filósofos do direito já previam que esse é o século do judiciário. O século XIX foi o século do executivo, o século XX foi o século do legislativo. Claro, isso precisa ser melhor elaborado. Por quê? Porque depois da guerra, da Segunda Grande Guerra, no pós-guerra, onde se verificou aquela tragédia, aquele morticídio, onde a força não resolveu os problemas, todo o judiciário do mundo foi fortalecido, né? E a ideia de que o judiciário é o canal para resolver problemas também foi fortalecido. Então, esse é o século do judiciário. E o judiciário, quer dizer, evidentemente que isso tem que ser estruturado, foi para a voga, está em visão, justamente porque é o lugar simbólico da democracia, né? É porque ele garante essas promessas que as constituições modernas estabeleceram. É o judiciário, é a figura do juiz que garante esses direitos. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre precedentes e a função do juiz e a função dos tribunais superiores nesse conteúdo de guarnecer direitos, de garantir direitos. Mas, fundamentalmente, o que eu queria dizer para esse pontapé inicial da nossa discussão é de que essa ideia de segurança jurídica, que é a base do judiciário, ele existe para garantir segurança jurídica, para garantir direitos, para abrir portas para que o cidadão vá buscar as promessas que foram estabelecidas na Constituição, trouxe esse protagonismo para o judiciário, que hoje nós estamos vendo aí, e é por isso que aqui, inclusive, nesse evento, tem um painel específico sobre papel do judiciário, segurança jurídica. Essas são as ideias iniciais que eu queria trazer para o nosso debate. Obrigada, ministro Salomão. A gente pode tirar, assim, fazer uma abstração das falas iniciais e entender que segurança jurídica não significa não mudar nunca, né? Mas respeitar, pelo menos, essa fase de transição. Não significa não ter alteração, mas poder articular uma mudança ou uma renovação, uma evolução das regras. Vou jogar depois isso para o senhor responder. Bom, eu vou falar agora com Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, que não é poder judiciário, mas que dita regras. Bom, a gente está vindo aí de sobe e desce no preço dos combustíveis, mais alta do que quedas no preço dos combustíveis, senhor Cordeiro, e houve atuações do CAD nesse sentido de investigar se há abuso de poder econômico pela Petrobras, por essa volatilidade no preço dos combustíveis. O senhor acha que, ao agir assim, esses procedimentos, o CAD levou em consideração o princípio da segurança jurídica ou houve uma pressão política? Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao João pelo convite, é um prazer estar aqui, cumprimentar o ministro Barroso, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, o ministro Salomão, o Pier, o Zanin. Bom, essa é uma pergunta que mexe com o consumidor brasileiro, porque nós estamos falando de combustível e esse foi um tema, na verdade, é o tema que permeia o mundo inteiro. O mundo vive uma crise energética, vive uma crise no petróleo e isso realmente afeta todos nós e acaba afetando a inflação indiretamente. Então, isso é um grande problema. E o CAD tem um papel muito específico. Primeiro, que não é de controlar preço, o CAD tem um papel de defender a concorrência. Defender a concorrência significa função preventiva e repressiva e de advocacy, ou seja, reprimir os abusos de posição dominante, os cartéis, preventivamente analisar as operações de fusão e aquisição e o papel de advocacy, que é a de defesa da concorrência no sentido de educação, de mostrar a concorrência para o Brasil e deixar isso mais palatável, não só para o mercado, mas para a comunidade como um todo. O caso Petrobras é um caso, não é um caso só, nós tivemos diversos casos da Petrobras no CAD,
E é um caso em que, no momento em que se estava discutindo o combustível, existia uma teoria concorrencial por trás. E a teoria concorrencial era justamente uma possibilidade de abuso de posição dominante da Petrobras na instituição e na formação dos seus preços. Era essa a discussão de pano de fundo. O que se discute normalmente é, bom, mas se a Petrobras é uma monopolista, ela pode cobrar o que quiser no combustível, e como ficam as regras de mercado? O CAD interviria nas questões de preço, controlando o preço? E aí, para isso, a necessidade de se investigar e entender como trazer isso para dentro do direito concorrencial e dentro das competências institucionais do CAD. Existe um processo de investigação ainda aberto no CAD sobre esse assunto, que está na Superintendência Geral. Eu queria cumprimentar o Alexandre Barreto, que está por aqui, que é o nosso superintendente geral. O caso está com ele, mas todos os contornos deste processo se desenvolvem de uma maneira técnica, porque existe um fundamento antitruste que é necessário se analisar. Então, qualquer das denúncias que chegam ao CAD, elas são tratadas dessa maneira pela Superintendência Geral. E a gente já vai ter resposta desse processo contra a Petrobras neste ano ainda? Não, assim, aí a investigação está com o nosso superintendente. Eu acredito, pelo tempo de investigação que se tem, eu não sei exatamente em que pé está a investigação, mas se tiver alguma resposta, tem-se uma resposta pela superintendência, e, a partir daí, o processo pode ou não subir para o tribunal, e aí é um novo prazo no tribunal para julgamento. Obrigada. Olha, vocês podem continuar mandando perguntas aqui para a gente, falta aí meia hora para encerrar esse painel, então eu vou fazer uma pergunta para os nossos dois advogados aqui no palco, doutor Zanin, doutor Bottini, e, na sequência, eu vou abrir para o público. Quais foram as consequências da Lava Jato para a segurança jurídica no Brasil? Quais as consequências da Lava Jato para a segurança jurídica no Brasil? Eu vou começar com o Pier Paolo Bottini. Bom, bom dia, Basília, bom dia a todas, a todos. Queria cumprimentar os meus colegas, não de mesa, mas de cadeiras. Queria agradecer o convite, João Camargo, Camila, dizer que a Esfera faz um papel muito importante de relacionamento do mundo empresarial com o mundo público. Esse tipo de encontro, esse tipo de debate, de discussão é fundamental para que a gente possa produzir ideias, para que a gente possa, como o Galípolo falou aqui, produzir sínteses que permitam o avanço e o desenvolvimento nacional. Bom, quando a gente fala de Operação Lava Jato, a gente está falando de uma anormalidade, de algo que em determinado momento aconteceu, e, para usar uma expressão do ministro Barroso aqui presente, algo fora da curva, né? O que a gente teve, na verdade, foi uma aplicação autoritária do direito penal, do processo penal, um desvirtuamento da legislação, naquele momento em Curitiba, mas que, de alguma forma, foi encampado por setores da mídia, foi encampado por tribunais e fez com que essas arbitrariedades, essas ilegalidades, acabaram tendo um efeito devastador sobre o mundo político e sobre o mundo econômico e empresarial, né? Então, quando a gente olha para a Lava Jato, veja, é muito importante que se combata a corrupção no Brasil. A gente sabe que um país com corrupção, com altos índices de corrupção, ele não tem um desenvolvimento econômico, social, nenhuma política pública pode ser feita num ambiente de corrupção. Mas o combate à corrupção não pode se dar através das ilegalidades, em especial no direito penal. Porque, quando a gente fala em direito penal, e é muito importante aqui que a gente discuta isso, a gente está falando sempre do Estado contra o indivíduo. E, por mais que esse indivíduo seja um empresário, seja alguém poderoso, seja alguém economicamente capaz, é sempre uma pessoa física contra o Estado com capacidade de investigação, com capacidade de quebra de sigilo, com capacidade de prisão. Então, aqui há sempre um desequilíbrio. Então, você admitir que o Estado passe por cima da lei para qualquer tipo de medida, ainda que seja o combate à corrupção, é um risco
Porque, no fundo, o que eu estou fazendo, eu estou dando para o poder público e para o Estado um poder que vai, em determinado momento, ser desvirtuado e vai afetar a liberdade individual das pessoas. Então, o que a Lava Jato fez? Ela, em determinado momento, passou por cima da lei? Passou nas conduções coercitivas, no uso desvirtuado da colaboração premiada, no vazamento seletivo de informações, muitas vezes para cooptar setores da mídia. Então, esse tipo de situação acabou levando a um sistema, a um ambiente de pavor, de medo que impactou, como eu disse, a advocacia, porque todos nós que advogamos sofremos, porque, efetivamente, mais do que profissionais, nós sofremos uma preocupação das nossas prerrogativas serem violadas. E está aqui o Marco Aurélio, que coordena um grupo, Prerrogativas, justamente, que nasceu para essa defesa, e que resultou, inclusive, na prisão do presidente Lula, que eu acho que ninguém é melhor do que o Zanin para tratar disso. Mas, além da manutenção do presidente Lula na prisão, a gente teve líderes de vários partidos que foram afastados, que foram presos, e empresas que foram devastadas. A gente sabe que o mundo empresarial do Brasil, e nós advogamos para algumas dessas empresas, foi absolutamente devastado. O que a gente pode fazer para superar isso e para voltar para a segurança jurídica? Eu acho que o respeito à lei. E a gente não pode defender, e isso é muito importante, porque setores do mundo empresarial, em algum momento, apoiaram a Lava Jato. A gente tem que ter muito claro que qualquer, e por melhor que seja a intenção, você permitir ao Estado que ele descumpra a lei e que ele haja de maneira para além da lei, é muito perigoso, é muito arriscado, porque isso leva ao arbítrio, leva à tirania e leva a essa situação que a gente vivenciou. Obrigada. Não à toa, eu deixei o doutor Zanin para responder esta pergunta por último. Não tem como apagar o passado. Hoje a gente tem um presidente da República eleito que não demorou muito, não tem muito tempo, estava numa outra condição, né? Protagonizando outra pauta, outra editoria da notícia. Para o senhor, em que medida dá para associar a Lava Jato com segurança jurídica? Bom dia, Basília. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo no Grupo Esfera. Agradecer a Camila, o João, cumprimentar o ministro Barroso, o ministro Salomão, o Pia, o Alexandre, todas as autoridades aqui presentes, advogados, empresários. Bom, quando a gente fala de segurança jurídica, nós estamos falando, na verdade, de um sistema jurídico estável e previsível. Esses são, ao meu ver, as características fundamentais da segurança jurídica. E a Lava Jato foi tudo menos um sistema jurídico estável e previsível. Ao contrário, nós tivemos, inclusive, né, que ver um código criado em Curitiba, com regras específicas fora daquilo que está previsto na nossa Constituição e na legislação. Então, como já foi citado aqui pelo Pia, tivemos conduções coercitivas ilegais, prisões ilegais, afronta a prerrogativas profissionais, prisões injustas. Então, eu acho que essa experiência que nós vivemos num passado recente, ela tem que servir de base para que não tenhamos mais situações como essa no nosso país. Qualquer investimento, qualquer atividade que seja praticada por um cidadão, por uma empresa, eles sempre vão ter que ter como norte a previsibilidade, a estabilidade, e não a criação de regras específicas por um determinado juiz ou por uma determinada autoridade do Estado. E, no caso específico do presidente Lula, eu penso que ele é o maior exemplo, né, de uma pessoa que foi injustiçada ao longo de vários anos, sofreu diversos processos sem nenhuma materialidade, sem nenhuma prova concreta, e que era conduzido por um juiz reconhecidamente parcial.
Então, todos esses fatores acabaram levando o presidente Lula a uma prisão injusta por 580 dias, mas toda aquela defesa que nós apresentamos, apontando todas as ilegalidades presentes, e essas ilegalidades foram apontadas desde a primeira manifestação escrita que nós apresentamos no processo, elas acabaram depois prosperando, sendo acolhidas em diversas instâncias, reconhecendo os vícios dos processos e também a própria inocência do presidente Lula, que foi reconhecida também em decisões transitadas em julgado. Então, eu acho que, infelizmente, ninguém vai devolver ao presidente Lula os 580 dias que ele passou na prisão, ninguém vai conseguir devolver as eleições que ele não pôde disputar em 2018, mas eu penso que nós temos, como eu disse, que extrair lições. Ninguém pode agir fora da Constituição, ninguém pode agir fora das leis, porque isso prejudica o cidadão e prejudica os investimentos, assim como todas as atividades que nós possamos desenvolver dentro de um ambiente jurídico previsível e também estável. Obrigada. No painel passado, eu disse que a gente pode estar aqui ouvindo, entre ontem e hoje, alguns nomes para futuros ministros, né, de governo. E neste painel, agora, eu digo que talvez a gente também esteja ouvindo alguns futuros ministros de tribunais superiores. Enfim, só tem gente de primeira aqui, né, para a gente tirar essas dúvidas sobre o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Olha, eu vou iniciar essa segunda rodada de perguntas e respostas aqui do nosso painel, começando pelo questionamento de um dos espectadores para o senhor ministro Barroso. O Supremo Tribunal Federal esteve discutindo, na semana passada, a revisão de decisões definitivas do Judiciário. Como vamos administrar empresas se o passado ainda está incerto? Esta pessoa não se identificou, é uma pergunta de um anônimo. Tem outra pergunta aqui, dirigida também ao senhor ministro Barroso. É o Pedro, ele pergunta: qual sua opinião sobre a necessidade ou não de uma norma de controle das mídias sociais? Então, acho que o senhor pode dividir a sua resposta, para além de tudo que o senhor queira colocar aí nos seus apontamentos, falar sobre a segurança jurídica no meio empresarial, porque esse vai e volta em algumas questões significa um prejuízo financeiro para as empresas, e também falar de mídias sociais, de controle da mídia, né? Isso está sendo mais difícil do que eu tinha pensado. Quando o João me convidou, era para uma exposição. Olha, eu fiz a minha exposição aqui preparadinha, e agora estão vindo perguntas difíceis. Eu tenho pavor de perguntas. Há muitos anos, eu aceitei dar uma palestra nos Estados Unidos sobre a questão indígena. No Brasil, estudei só a questão dos Yanomamis. É um caso muito complexo. E eu fui lá e fiz uma exposição sobre a questão dos Yanomamis, e era tudo que eu sabia da questão indígena brasileira. Aí, na plateia, era um evento muito grande, levantou-se um índio, pele vermelha, como se chamava na época, preservado em pleno corpo físico, e me disse: o senhor falou só sobre a questão dos Yanomamis, ouvi com interesse, mas eu gostaria de saber como é que o senhor vê a situação dos caiapós do Brasil. E eu não tinha a menor ideia. Passado a fração de segundo em que achei que a morte era uma solução alternativa razoável, eu disse para o cidadão: olha, a gente na vida pode escolher uma trajetória de extensão ou de profundidade. Eu escolhi tratar com profundidade o tema dos Yanomamis. E para falar com superficialidade sobre a dramática situação dos caiapós, eu não vou nem começar. Eu tive vontade de dizer a mesma coisa agora. Veja, e como eu tinha me preparado para uma apresentação diferente, a segurança jurídica é um conceito que significa, basicamente, previsibilidade para o futuro e garantias para o passado. Ou seja, o que se incorporou ao seu patrimônio jurídico como um ato jurídico perfeito, que é um contrato, ou como uma coisa julgada, que é uma decisão definitiva do judiciário, não pode ser retirado.
Isso é que é, basicamente, segurança jurídica, previsão para o futuro e não retroação para o passado. O sistema tributário brasileiro, como eu falei um pouco antes, ele passou a ser o que os autores denominam de carnaval tributário. É um sistema extremamente complexo, onde as pessoas sempre vivem procurando as brechas para minimizar o seu dever de pagar tributos, o que é normal e acontece em todas as sociedades. Mas a litigância tributária, com muita frequência, é uma aposta que se faz. E muitas vezes se depositam esses dinheiros e se vai debater, e o judiciário um dia produz uma decisão. O que o Supremo decidiu é que a coisa julgada que se produziu, ela protege o passado, como deve ser. Mas, se uma lei que anteriormente era considerada inconstitucional pelas instâncias inferiores passa a ser considerada pelo Supremo constitucional, dali para frente, aquela lei volta a ser aplicada. Senão, você cria uma desigualdade entre os que estão pagando tributos e os que não estão pagando tributos. Portanto, a proteção que se tem é a não retroação. Para o futuro, é possível mudar, evidentemente, a legislação. No tocante às mídias sociais, quando surgiu a internet, quando veio a revolução digital com a internet, que revolucionou a maneira como a gente faz uma pesquisa, como a gente reserva uma passagem, como a gente ouve uma música, e que incorporou para todos nós um novo vocabulário. Hoje em dia a gente fala Google, palavras que não existiam até outro dia. Eu quero dizer para os mais jovens que já houve vida na Terra sem poder dar um Google, ou sem Waze, ou sem Facebook, ou sem WhatsApp, ou sem Instagram. Portanto, há uma revolução tecnológica ainda em curso. Essa revolução tecnológica gerou a internet, e um dos produtos da internet foram as mídias sociais, que também revolucionaram, Basília, a comunicação social, porque hoje em dia o conhecimento, a informação e o acesso ao espaço público se dão com frequência sem a intermediação da imprensa profissional, que fazia um filtro do que chegava ao espaço público. Quando a internet começou, o discurso padrão era: ela deve ser livre, aberta e não regulada. Vai ser um espaço libertário da vida. Teria sido muito bom se fosse possível, mas, na verdade, foi preciso regulá-la, Basília, do ponto de vista econômico. Você tem que tributar. Antigamente, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, as que fabricavam automóveis e as dos grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Então, você tem que tributá-las, então tem que regular para tributar. Tem que regulamentar para proteger os direitos autorais, tem que regulamentar para proibir o abuso de poder econômico, tem que regulamentar para proteger a nossa privacidade e tem que regulamentar para impedir os comportamentos inautênticos, que é a amplificação falsa de notícias falsas, e tem que regulamentar para não poder vender arma, não poder pedofilia. Então, hoje em dia, a discussão se tem que regulamentar ou não a internet, as mídias sociais, é uma discussão superada. O que nós estamos discutindo é quanto regular e como regular para não interferir com a liberdade de expressão. Há um ponto de equilíbrio que o mundo inteiro está buscando. Mas a regulação, ela se torna imperativa. E a internet, da mesma forma que trouxe muitos proveitos, ela traz riscos para os direitos fundamentais, traz riscos para a democracia, e, portanto, é preciso enfrentar esses riscos encontrando um ponto de equilíbrio adequado. Qual é? O mundo inteiro está discutindo isso. Temos mais 15 minutos deste painel. Eu vou repetir algumas perguntas aqui para os senhores. E, no final, vou pedir suas considerações finais para o senhor colocar alguns pontos que, por um acaso, não tenham entrado no debate. Pode ser assim? Ministro Salomão, o Lucas de Aragão pergunta: como eles entendem as repercussões da judicialização da política sobre o mundo dos negócios? A judicialização traz consigo a segurança jurídica? É o Lucas de Aragão. Eu só queria dizer, Barroso, que eu também preparei o meu textozinho, trouxe aqui, mas também não vou poder usar, né? Porque fica bem mais dinâmico, realmente, esse sistema de perguntas. Estão de parabéns os organizadores. Tem
tem uma expressão do Neruda que é muito interessante. Ele fala: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E as escolhas que nós fizemos em depositar ali, eu vou pegar o fio de volta do que eu comecei a falar sobre o papel do judiciário, das cortes superiores, na garantia, no acesso à justiça, na garantia dos direitos. O reverso dessa medalha é justamente o processo de judicialização de alguns setores. E vou pegar um exemplo que eu costumo conversar muito, tanto com o meu médico, o Calil, quanto meu amigo Pablo. Nós conversamos muito sobre o sistema de saúde e conversamos muito também sobre o processo de judicialização da saúde, o quanto isso altera a equação desse negócio, né? Porque é baseado em mutualismo, é um contrato que tem regência em valores, em um sistema, uma equação em que você prevê ali matematicamente a dinâmica do atendimento, e o excesso de judicialização causa exatamente o inverso do que nós falamos: insegurança jurídica, questionamentos sobre extensão do atendimento, questionamentos sobre validade de cláusulas contratuais, enfim, todos perdem: o consumidor, o empresário, a sociedade em geral. Então, é preciso, e ainda quando a gente fala, num desdobramento dessa pergunta do Lucas, para a litigância predatória, em algumas situações também, o CAD acompanha isso, outras agências reguladoras acompanham isso. Quando você fala ainda, desdobra para a litigância predatória, é ainda mais complicado. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça tem um papel a se desempenhar nessa tarefa de conter o processo de judicialização. Acho que estabelecendo políticas públicas, inclusive agora mesmo, sexta-feira que vem, vamos fazer um seminário sobre litigância predatória, para estabelecer as boas práticas, né, nesse setor, e controlar, porque, efetivamente, se nós temos hoje uma das maiores taxas de congestionamento do mundo, esses números são bem conhecidos: 80 milhões de processos, um processo para cada 2 habitantes. Enfim, o processo de judicialização é muito grande no nosso país. É preciso pensar ou repensar esse papel do Poder Judiciário no controle do excessivo processo de judicialização. Em outras palavras, o Judiciário não é um muro das lamentações? Ele é, como eu estava dizendo, ocupa um espaço de garantidor dos direitos e das promessas que a Constituição e as leis fizeram, né, no mundo moderno, ainda mais com esse espectro da tecnologia. Cada vez mais o Judiciário é demandado, porém, é preciso filtrar, né, fazer com que ele atue só mesmo em situações onde deva atuar. Você tem hoje soluções adequadas, alternativas ao Poder Judiciário, você tem mecanismos de gestão interna para gerir essa quantidade de processos ou tentar diminuí-los. O processo de desjudicialização de algumas demandas, agora nós temos também, além do inventário, além do divórcio, nós temos agora a perspectiva de fazer questões que envolvem ações de titularidade de imóveis, em algumas ações que a nova lei previu. Então, a gente tem muito trabalho a fazer. É preciso dar um direcionamento, uma política, que o CNJ, eu creio que pode trabalhar bastante nisso. Perfeito. Ministro Salomão, obrigada. Pular para o CAD. Também uma pergunta de Lucas de Aragão. Como vem o fenômeno da transnacionalização do direito? Legislações estrangeiras podem gerar decisões sobre as atividades aqui no Brasil, por exemplo, legislação anticorrupção dos Estados Unidos, da União Europeia. No CAD, os senhores tentam fazer essa combinação de legislações, ou pelo menos usar como uma referência? Tem sim, Basília. Especialmente no CAD, o CAD, pela sua própria natureza, pela função, ele é muito internacionalizado, e você tem diversas fusões que são fusões internacionais e, portanto,
a gente precisa falar a mesma língua quando a gente está tratando de outras agências, de outras jurisdições. E falar a mesma língua significa, por exemplo, como a gente vai analisar uma fusão e aquisição, como a gente vai analisar uma investigação de cartel, como a gente compartilha prova. E é muito importante que tenha nessa transnacionalização, que tenha efetivamente uma cooperação internacional para que as melhores práticas internacionais possam ser trazidas para o Brasil e do Brasil também serem levadas para fora, de maneira que a gente consiga conversar e uma jurisdição não atrapalhar a outra. Por exemplo, a gente tem, muitas vezes, como eu disse, uma fusão internacional, que às vezes o Brasil aplica um remédio e essa fusão é barrada no mundo inteiro. E ele notificou 30 outros países, né? Então, é muito importante que a gente, o ministro Barroso falou, acho que a palavra que mais representa, da representatividade da segurança jurídica, especialmente para o mercado, que é previsibilidade. O mercado precisa saber o que vai acontecer com ele quando ele cometer determinada conduta. É importante isso, no CAD especialmente. Imagina, qualquer coisa que se faça, sob o ponto de vista empresarial, um novo negócio, a compra de uma nova empresa, o mercado precisa saber o que vai acontecer comigo quando eu notificar o CAD. Quanto tempo isso demora para sair? Quais são os requisitos? Isso é previsibilidade. E hoje tem uma discussão enorme no mundo, por conta de uma alteração que existe em algumas jurisdições, de cancelar alguns guias, e o CAD trabalha muito com guia. Guia significa, não é uma resolução, não é uma lei, não existe o enforcement daquilo, mas existe orientações. Então, o CAD trabalha muito com isso, para poder dar mais transparência, dar mais previsibilidade, e algumas jurisdições têm retirado isso do mercado e têm causado uma maior insegurança. Então, na perspectiva da transnacionalização, é muito importante que a gente tenha essa segurança jurídica, tenha previsibilidade, e a gente faz isso muito no CAD através de cooperação internacional. Bem colocado. Olha, eu vou novamente fazer uma rodada aqui de Zanin e Bottini, com algumas perguntas da plateia. O Rodrigo Góes, de Sergipe, questiona: o maior réu do Brasil é o INSS, porque não há segurança jurídica nas normas administrativas, porque muitas demandas contra o INSS, e a maioria por erro do servidor. Ele está perguntando por que tem tantos erros na avaliação dos senhores sobre as decisões relacionadas ao INSS, que é uma pauta bem popular, né? Quando as pessoas necessitam do Estado por estarem numa condição de inatividade, de pensão, enfim, de necessidade desta ajuda financeira. Complementando aqui, mais uma pergunta também do público. Vimos recentemente membros do Judiciário ingressarem na política. Vocês sugerem alguma restrição neste sentido ou mudanças no modelo de escolha dos juízes? É isso. Bom, vou começar respondendo pela última pergunta. Eu acho, efetivamente, que existe a necessidade de uma espécie de quarentena, de período em que o agente público deixa as suas funções até ele poder se candidatar a um cargo eletivo. E não são... nós temos inúmeros exemplos, né, de pessoas, felizmente são a minoria, mas de pessoas que usaram os seus cargos, notadamente nos órgãos de persecução ou na judicatura, para alcançarem uma projeção e imediatamente partirem para uma candidatura. E essa situação também envolveu a violação de inúmeras garantias fundamentais, a prática de violação à Constituição, às leis, justamente para que essas pessoas adquirissem um protagonismo indevido. Porque eu acho que o protagonismo tem que ser adquirido pelas coisas boas que fazemos, pelas coisas que fazemos seguindo a Constituição e as leis. Mas, geralmente, esse
esse modelo é o contrário. São pessoas que violam a Constituição e as leis para adquirirem projeção e depois disputarem cargos públicos. Tive a oportunidade, inclusive, e isso também é público, de verificar, inclusive, conversas de membros da chamada Operação Lava Jato, claramente sobre projeto de poder. Então, aqueles atos que estavam sendo praticados nos autos do processo, na verdade, muitas vezes buscaram produzir fenômenos políticos e também visavam futuras candidaturas. Então, eu acho que tudo isso, como eu disse na primeira fala, nós temos que olhar para esse passado recente e extrair algumas lições, dentre elas de que não é possível usar o cargo público, especialmente nos órgãos de persecução, para produzir fins políticos ou para disputar cargos políticos. Com relação à primeira questão, eu acho que há um número excessivo de litígios repetitivos, né, que poderiam ser resolvidos através de alguns instrumentos que já estão previstos na legislação, como a edição de súmulas vinculantes, decisões em recursos repetitivos que possam ser o norte para os demais órgãos do Poder Judiciário. E, claro, também é importante que os tribunais superiores exerçam o papel que está na Constituição, unifiquem a interpretação da Constituição e das leis e que essa interpretação dada pelos tribunais superiores seja seguida também pelos demais membros do Poder Judiciário. Obrigada. Doutor Pierpaolo, o senhor considera o INSS um foco de insegurança jurídica? E também respondendo essa pergunta sobre membros do Judiciário que viram políticos, é um questionamento de Daniel Prado. Fiquei pensando aqui, o ministro Barroso e o Salomão disseram que prepararam um negócio sobre segurança jurídica e tiveram que responder sobre outras coisas, o que um criminalista vai falar sobre INSS. Mas vejam, eu acho que tem uma... Vou começar pelo INSS e depois eu volto para outra. Eu fui secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça no primeiro mandato do governo Lula, e eu me lembro que, naquela época, a gente identificou que o problema na morosidade do judiciário é, efetivamente, o excesso de litigância, como o Zanin disse. A cada 2 ou 3 pessoas no Brasil, você tem um processo judicial, o que não significa amplo acesso à justiça. Significa que poucas pessoas usam demais o poder judiciário, em especial o poder público, e, no caso do INSS, enquanto réu, com muita frequência. O que nós fizemos na época? Nós juntamos, eu acho que o Paulo Sérgio Domingues, que está aqui, se lembra disso, nós sentamos numa mesa o INSS, a Justiça Federal, a JUF, um representante da AGU, e nós fizemos algumas discussões sobre o que poderia ser simulado administrativamente para superar aquele excesso de litígios. E nós tiramos, eu achei que a gente não teria mais de 10 minutos de discussão, no final acabaram sendo aprovadas 7 súmulas administrativas que acabaram retirando do Poder Judiciário um número muito grande de milhares de processos. Então, eu acho, e aqui me sonando a que o Zanin disse, você usar instrumentos de uniformização de jurisprudência, mas também criar câmaras de discussão no poder público que envolvam esses órgãos, que às vezes litigiam um contra os outros, pode facilitar em muito uma racionalização desses processos. Em relação aos agentes públicos, membros do Ministério Público e juízes que disputam eleições, eu me lembro de uma frase do Calamandrei, em que ele dizia: quando o juiz sobe no palanque, a justiça foge pela janela, porque ele nunca mais vai conseguir descer desse palanque, sentar numa cadeira e julgar de maneira imparcial qualquer pessoa, qualquer parte. Então, me parece que é fundamental, porque a segurança jurídica ela tem previsibilidade, mas ela também decorre da expectativa que as pessoas tenham de ter um julgamento justo, de ter um juiz imparcial. E quando um juiz que, por exemplo, para usar um caso hipotético, condena uma pessoa, põe uma pessoa na prisão e, posteriormente, tira essa pessoa de uma disputa eleitoral e, posteriormente, se transforma ministro do governo que ganha as eleições, depois a pessoa vai a um debate presidencial
para intimidar esta pessoa, me parece aqui que o sistema ele falhou terrivelmente. Então, uma espécie de quarentena para que esses agentes públicos não se utilizem dos seus cargos para fins eleitorais, para fins políticos e partidários, mais do que salutar, eu acho que é indispensável. Obrigada. Olha que chegou pergunta até sobre inteligência artificial para o senhor, mas eu vou pular para a judicialização da política e vice-versa. Bom, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso painel. Eu vou concentrar esses momentos finais nas falas dos ministros Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Suas considerações finais, ministro, não menos importantes, eu gostaria, então, que o senhor trouxesse para o público, um ponto a ponto, de uma maneira livre, algumas das suas considerações. O que o senhor considera desse tema segurança jurídica? Já visitamos ali a questão de ter ou não segurança jurídica no Brasil, qual a régua, quais os patamares do aceitável de segurança jurídica aqui no país, e o senhor disse que gostaria de falar também sobre a politização do judiciário. O senhor não falou que fala sobre judicialização da política e politização do judiciário? Enfim, nesse formato completamente diferente do que eu imaginava, e com discussões bem diferentes das que eu imaginava, gostaria de dizer que o Brasil viveu historicamente, não num governo, historicamente, um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. E não há segurança jurídica num quadro de corrupção sistêmica e institucionalizada. O modo como se fazia política e se fazia negócios no Brasil era mais ou menos assim. O agente político relevante nomeava o dirigente da empresa estatal ou do ministério com metas de arrecadação. O dirigente da empresa estatal fraudava a licitação para ter um contratado parceiro daquele projeto. E o vencedor da licitação superfaturava o contrato para gerar o excesso de dinheiro que depois ia ser redistribuído de acordo com o que havia sido pactuado. Portanto, um quadro de corrupção estrutural institucionalizada é um quadro dramático para qualquer país. Não estou falando de uma operação, nem estou falando de um caso concreto, nem estou falando... Nada que é errado tem o meu apoio. Mas gostaria de dizer que nós precisamos enfrentar a naturalização das coisas erradas que havia ocorrido no Brasil. E isso é muito importante de se fazer. Não se chega à OCDE ou ao mundo desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que nós praticávamos no Brasil. E se nós não formos capazes de revisitar isso, nós vamos ficar andando em círculos em torno das mesmas questões há 500 anos. A segunda questão é a da judicialização. Há uma crença de que o Supremo, Basília, é ativista. O Supremo tem um protagonismo que decorre do arranjo institucional brasileiro e existe no Brasil uma ampla judicialização e mínimo ativismo judicial. Por que o Supremo tem protagonismo e há uma ampla judicialização no Brasil? Porque nós temos uma Constituição abrangente que cuida de quase todos os temas e, portanto, muitas questões que em outras partes do mundo são deixadas para a política ou para a legislação ordinária, no Brasil são objeto de normas constitucionais. Trazer uma matéria para a Constituição é tirá-la da política e, de certa forma, jogá-la no judiciário. Em segundo lugar, existe uma grande quantidade de ações diretas no Brasil que permite-se chegar imediatamente ao Supremo Tribunal Federal para discutir essas questões. Existe uma grande quantidade de órgãos e entidades que têm legitimidade para propor estas ações perante o Supremo. De modo que quase tudo no Brasil chega ao Supremo. É preciso que um tema seja muito chinfrim para ele não chegar ao Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes não dá a primeira palavra, dá a última, não dá a última palavra, dá a primeira palavra. Em quarto lugar, o Supremo tem uma competência criminal imensa que exerce mal e que nenhum tribunal superior do mundo tem. E, portanto, tudo que é criminal envolve grande visibilidade e grande exposição midiática. E, por fim, tem a TV Justiça,
nós trabalhamos na frente da televisão. O único emprego que você diz em casa que vai trabalhar, e a sua mulher pode conferir se você foi mesmo trabalhar. E, portanto, essa é uma exposição, e as pessoas nem distinguem se você está julgando, se você está dando entrevista, ou se você está dando uma palestra. As pessoas dizem, não, você está aparecendo demais. Então, há uma circunstância que dá protagonismo ao Supremo. Então, há um excesso de judicialização, há um protagonismo, mas ativismo, o que é ativismo? Ativismo é a criação judicial do direito, ou seja, você levar um princípio constitucional vago e abstrato para situações que não foram expressamente previstas pelo legislador. Isso é raríssimo de acontecer. Aconteceu em uniões homoafetivas, por exemplo, que tinha que resolver mesmo essa questão. Portanto, é uma lenda. As pessoas dizem que é ativismo judicial as decisões que não gostam. Então, por exemplo, o Supremo decidiu, e acho que fez muito bem, que os 3 níveis de poder, a União, os Estados e os municípios, tinham competência para enfrentar a pandemia. As pessoas ficaram indignadas, as que não gostaram, dizendo que esse ativismo está lá na Constituição, com todas as letras. Matéria de saúde pública é competência da União, dos Estados e dos municípios. Portanto, foi interpretação de norma literal da Constituição, e não ativismo. Instalação da CPI da Covid, está lá na Constituição com todas as letras. Se 1/3 dos membros da Casa Legislativa pedirem a instalação da comissão parlamentar de inquérito, é um direito subjetivo das minorias. E o Supremo, então, mandou instalar a comissão parlamentar de inquérito. Ativismo? Não, está na Constituição. Portanto, é preciso superar esse hábito de dizer que ativismo é a decisão que aplica a Constituição. No fundo, o que as pessoas não gostam, muitas vezes, é da Constituição e do que a Constituição dispõe. Mas aí isso não é culpa do presidente, não é culpa do Supremo. Eu concluiria, Basília, já que é a minha última intervenção, eu acho que a segurança, em sentido amplo, ela precisa de um pacto de integridade. O Brasil precisa enfrentar esse problema, precisa de um pacto pela educação básica. Essa tem que ser a prioridade absoluta do Brasil, educação básica. E os problemas já estão mapeados: não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado, que é o menino termina o fundamental e o médio não aprendeu o mínimo que tinha que aprender, e baixa atratividade das carreiras do magistério. Quem acha que o problema da educação no Brasil é identidade de gênero, escola sem partido, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada, ele nos está atrasando na história, impedindo o investimento que a gente tem que fazer. E, por último, eu acho que também traz segurança, porque a segurança não é só uma questão de direito, a segurança é você criar um ambiente geral em que as pessoas se sintam motivadas a investir, a gerar empregos e a permanecer no Brasil, que hoje em dia passou a ser um problema também. Eu viajo pelo mundo, a quantidade de cérebros brasileiros que estão espalhados pelo exterior. Então, eu acho que a segurança, nesse momento, na ansiedade da sociedade brasileira, é uma combinação que exige uma sintonia muito fina entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Nós precisamos acabar com essa ideia de que responsabilidade fiscal é uma coisa de direita. A responsabilidade fiscal é um pressuposto das economias saudáveis. A falta de responsabilidade fiscal gera inflação, juros altos, desemprego e recessão, o que penaliza, sobretudo, os pobres. Portanto, é uma sintonia muito fina que nós precisamos acertar. Portanto, eu gostaria aqui de fazer a defesa do Supremo. O Supremo não contribui para a insegurança jurídica. Acho que o Supremo teve um papel muito importante na pandemia e acho que o Supremo defende a Constituição e as instituições como é o seu papel pela própria Constituição determinado. Muito obrigado. Obrigada, senhor.
Bom, ministro Salomão, vou pedir também as suas considerações finais. Acho que, e eu tento fazer isso na CNN também, mais importante do que o formato é o conteúdo. Então, eu gostaria realmente que os senhores não saíssem desse painel sem falar o que prepararam, o que gostariam de transmitir para o nosso público. Com o senhor a palavra. Obrigado, Basília. Eu achei, na verdade, bem interessante a contribuição que cada um dos colegas de painel pôde trazer, com visões muito diversificadas. Quero cumprimentar a todos e dizer também que é esse o papel, eu acho que, do Fórum Esfera, de aprofundar a discussão. Eu vou concentrar essas últimas palavras, muito breves, no papel do Superior Tribunal de Justiça nesse contexto da segurança jurídica. E quero começar, também vou fazê-lo de maneira resumida, mas dando um passo atrás, na formação da nossa federação, na Federação Brasileira. Diferente do que aconteceu na América do Norte, em que se reuniu lá na Filadélfia e se resolveu criar, sim, a democracia moderna, onde se estabeleceu ali a autonomia dos entes federados, né? A Federação Americana, ela nasce a partir da vontade dos Estados, né? Foram os confederados, os Estados que fez com que nascesse a União. Para nós, historicamente, também os historiadores nossos dizem isso, é exatamente o contrário, né? É a partir da República lá que a União concede a formação dos Estados. Então, é uma força exatamente contrária àquela de força para o meio. Aqui é do meio para os Estados, né? Isso tem consequências históricas para nós, porque nós temos aí pouca autonomia dos Estados na elaboração das principais leis e muita força para a União. Basicamente, a nossa legislação sobre tudo que rege na vida, a nossa vida em sociedade, é da União. Sendo uma legislação federal e interpretada na aplicação dessa legislação por 17 mil juízes no país, né, cada um interpretando essa legislação de uma forma, é óbvio que isso pode gerar insegurança, isso pode gerar dispersão da nossa jurisprudência, e aí surge, estão aqui os meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, a importância do STJ, que é o guardião, o intérprete final dessa legislação federal. E aí agora nós temos, como estamos falando na seara de segurança jurídica, temos bons indicadores, boas perspectivas, boas ferramentas para otimizar o trabalho e conferir maior segurança jurídica. Por exemplo, são os precedentes vinculantes e o direito dos precedentes que o Código de Processo Civil estabeleceu. O papel do STJ, e digo isso porque até pouco tempo ocupava uma cadeira no direito privado, que agora o Noronha foi para lá no meu lugar, aliás, ele também é um especialista nessa área. Nós que acompanhamos o direito privado sabemos que funciona ali o STJ como uma espécie de regulador de todo o direito privado. É contrato bancário, é sucessão, é empresa, é recuperação judicial. Então, se você não tiver ali uma estabilidade na jurisprudência, uma previsibilidade no funcionamento das regras de mercado, claro que aquilo vai contribuir para desandar a área econômica, vai contribuir para funcionar mal. E aí aqueles indicadores para a gente avançar, ir para a OCDE, porque a nossa economia vai deslanchar, não tenho a menor dúvida de que vai deslanchar. Nós temos bons empresários, nós temos uma das maiores populações do mundo, uma das maiores economias do mundo. Então, o Judiciário tem um papel dentro desse cenário, o Superior Tribunal de Justiça tem um papel relevantíssimo, e agora nós temos algumas ferramentas boas para trabalharmos. Precedentes vinculantes, súmulas vinculantes, e mais agora o STJ vai ter a relevância da questão federal. Benedito também está aqui, Paulo Sérgio está chegando. Essa relevância bem trabalhada vai fazer com que o STJ
possa voltar a ocupar o seu papel de superposição e de ser um tribunal que vai interpretar de maneira final um farol para o funcionamento desse sistema, onde 17 mil juízes, 90 tribunais interpretam uma mesma lei federal. Você concentrar isso no intérprete das questões mais delicadas, é óbvio que você vai fazer com que o sistema funcione melhor. Então, era isso, Basília, dentro do nosso painel de segurança jurídica, que eu queria trazer essas ideias, ainda que desencontradas aqui, mas cada um trouxe um pouquinho de visão diferente. Eu acho que pudemos dar início a esse debate, que não vai parar. Nós vamos estar discutindo ali fora, nós vamos estar discutindo num outro painel que vai ter sobre esse tema. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer o convite, cumprimentar a Esfera por essa iniciativa. Essa interlocução é muito importante para que funcione melhor. Os julgadores podem entender melhor como funciona o outro lado e o outro lado entender melhor um pouquinho as nossas razões, os nossos motivos. Muito obrigado pela atenção que me ouviram. Obrigada, ministro. Bom, diante aqui da complexidade da gente trazer um assunto complicado como esse, né, que é a segurança jurídica, e poder dividir aqui as respostas com ministros, com interlocutores também de um órgão que faz parte do Poder Executivo, o CAD, e ainda advogados que são muito atuantes nessa arena política judiciária. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, também do público, pelas perguntas que foram bem importantes. Ministro Barroso, obrigada. Agradecer mais uma vez a todos os nossos convidados presentes aqui no painel que teve como tema Segurança Jurídica e a Constituição, já posicionados para a gente fazer o registro da conclusão desse painel tão importante aqui para o Fórum Esfera Brasil. Nós vamos fazer uma pausa muito rápida, tá? Tem um cafezinho aqui do lado da nossa plenária para vocês. E, em instantes, já retomamos aqui com muito mais conteúdo para todos vocês. Basília, obrigada pela sua mediação.